Boa noite, galera. Tudo bem? Estou passando aqui para avisar que nós estamos gravando, né, essa aula, porque, né, como hoje não tivemos, né, como estar presente com todo mundo junto, né, então eu vou estar gravando aqui essa aula para vocês. Eu peço que vocês assistam, né, ela toda até o final e que, se surgir alguma dúvida, né, vocês entrem em contato comigo ou mandem a sua dúvida lá no grupo, que a sua dúvida pode ser a dúvida também de um dos outros colegas, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos e eletrosfera, né? Então nós estamos na nossa aula 3 de Química, né, do nosso curso de pré-ENEM de Química e Física 2023. Então vamos que vamos e espero que vocês gostem dessa aula aí. Bom, antes de tudo, nós queremos falar que a matéria, como vocês já viram, ela parte de uma... Toda a matéria ela parte de um princípio, né? E esse princípio ele vem através da teoria atômica. Né? Por quê? Desde anos e anos atrás, né, antes de Cristo, existiam filósofos que tinham várias ideias relacionadas à matéria, ou seja, tudo aquilo que tem massa, né, e ocupa algum lugar no espaço. E a ideia básica por trás da teoria atômica era que a matéria era composta por pequenas partículas indivisíveis. E essas partículas indivisíveis eram chamadas de átomos. Então existia dois grandes, né, filósofos aí, como o Leucipo e o Demócrito, e eles afirmavam, né, que as matérias elas eram de uma forma descontínua, ou seja, feitas por pequenas partículas. Então aqui, né, como a gente está podendo observar, a matéria ela era composta por pequenas partículas. Essas pequenas partículas eram chamadas de átomos. Então, olha como que a gente pode observar, né, essas pequenas partículas aqui. E aí, através de vários estudos, né, foram passados por várias reformulações, né, e aí a gente vai entender como que foram se reformulando os modelos da teoria atômica, né, que era um modelo, antigamente, que era muito estudado por filósofos, porque eles imaginavam que existia, né, algo por trás disso tudo. E eles queriam entender qual que era essa forma de construir a nossa chamada matéria. Bom, com isso, nós tivemos a evolução dos modelos atômicos, que foi o quê? Existia vários filósofos que falavam uma coisa e falavam outra coisa relacionada à matéria, ou seja, aos átomos. E a partir de anos, né, antes de Cristo e depois de Cristo, foram realizados esses estudos relacionados aos modelos atômicos. E o primeiro cara que começou a estudar sobre esses modelos atômicos foi o Dalton, né? Que o primeiro modelo foi o modelo de Dalton. E esse primeiro modelo, ele nos diz o seguinte: Dalton afirmava que cada elemento químico era composto por átomos de um único tipo. Ou seja, se eu tivesse um determinado elemento, como por exemplo o ferro, o átomo de ferro ele era determinado por um único tipo. Então, através das teorias, né, das filosofias que por trás disso tudo, o modelo de Dalton ele explicava sobre isso, que os compostos, que cada elemento químico era composto por átomos de um único tipo. Bom, depois disso, ele observou que os átomos são as unidades básicas da matéria e não podem ser divididos em partes menores. Outra afirmação que Dalton fez foi: todos os átomos de um elemento possuem massa e propriedades químicas idênticas. Ou seja, todos os átomos de um único elemento, eles não vão ter características diferentes, eles vão ter propriedades químicas iguais, ou seja, características químicas iguais, idênticas. E através de outras experimentações, né, outras filosofias relacionadas aos modelos atômicos, ele partiu de que, quando os átomos de diferentes elementos se combinam para formar um composto, eles se unem em proporções fixas e definidas. Então, essa foi mais uma afirmação de Dalton em relação aos modelos atômicos. E por último, mas não menos importante, Dalton propôs que os átomos eram esferas sólidas e indivisíveis, e que as reações químicas ocorriam por meio de combinações de átomos em proporções definidas. Ou seja, tá vendo essa bola de bilhar aqui? Era exatamente esse modelo que Dalton pensava. Então ele imaginava um átomo como essa forma aqui. Então, o modelo que a gente consegue entender como ele imaginava era esse, uma bola de bilhar. Legal, né? Agora a gente vai entender uma outra ideia sobre átomos, a partir de outra pessoa, que foi o Thomson. O modelo de Thomson
ele baseou a sua teoria em experimentos com tubos de raios catódicos. O que são tubos de raios catódicos? Bom, a partir de séculos, né, e séculos atrás, depois da teoria de Dalton, o modelo de Thomson, ele definiu que, através de um experimento físico, né, que esse experimento se chama a ampola de Crookes, ele determinou a sua teoria através desse experimento. O que significa esses raios catódicos? Esses raios catódicos significam que existiam elétrons, prótons e nêutrons dentro daquele experimento. E ele falava que os elétrons eles eram desviados por campos elétricos magnéticos. E que sugeriu, né, que eles eram partículas com cargas negativas. Os elétrons eram distribuídos uniformemente na massa positiva, como passas em um pudim, resultando em um átomo eletricamente neutro. Então, tudo isso que Thomson pensou, a gente pode exemplificar como o quê? Um pudim de passas. Você já imaginou como que é um pudim de passas? Um pudim a gente sabe que é aquela forminha redonda e tal, bonitinho. Só que com passas em cima é muito estranho, né? Você nunca comeu um pudim de passas. Ou, pode ser que eu esteja errado, pode ser que você já tenha comido e pensado no modelo de Thomson. Mas enfim, a ideia dele era como se fosse um pudim de passas mesmo. Como o modelo de um átomo fosse um pudim de passas. Onde as cargas ali, positivas e negativas, seriam basicamente as passas que estariam em cima, né, daquele pudim. Então, olha como que foi a ideia bizarra dele, né, cara? Então, Thomson, através de um experimento, né, de raios catódicos, né, ele percebeu que existiam 3 elementos, né, como os elétrons, os prótons e os nêutrons, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E através disso ele percebeu que existiam cargas positivas e negativas naquele experimento que ele realizou e definiu o átomo como um modelo de pudim de passas, onde que você tem cargas positivas e cargas negativas. Mas aí, com mais estudos ainda, né, foram passados de gerações por gerações, reformulados, e até que chegou no modelo de Rutherford. Rutherford ele propunha que o átomo era composto por um núcleo pequeno e denso com carga positiva no centro do átomo, cercado por elétrons em órbita ao redor do núcleo. Não entendi nada. Vamos lá. Ele observou que a maioria das partículas alfa passava direto através da folha de ouro. Tá vendo esse experimento aqui do lado? Pois bem, esse foi um experimento que que Rutherford ele propôs. Esse experimento, nada mais nada menos, foi uma experiência que ele realizou. E aí, através dessa experiência, ele chegou na sua conclusão, né, de que tinha um núcleo pequeno, o modelo atômico, ele tinha um núcleo pequeno e denso com carga positiva, onde a maioria da massa do átomo era concentrada. Ou seja, você tinha uma fonte de partículas alfa, né, essa fonte aqui. Essas partículas, elas eram atraídas até uma lâmina de ouro e tinha um detector de partículas ali. Esse detector de partículas, ele determinava o quê? Se as partículas eram do núcleo de átomo, né, átomo de ouro, por exemplo, e essas partículas alfas, elas tinham, né, uma carga positiva ali. Então, assim, o modelo de Rutherford, né, ele percebeu que o átomo, na realidade, ele não era uma coisa maciça ali, como o modelo anterior que a gente viu, que era um pudim de passas ou uma bola de bilhar. Pois a maior parte das partículas, elas passavam direto ali. Então, quando se passava naquela lâmina de ouro, no experimento que ele realizou, ele via que a maioria das partículas, elas se repeliam. E aí acontecia o quê? A repulsão. Uma pequena quantidade dessas partículas era desviada para próxima, né, para próxima do núcleo, e acontecia a repulsão. Então, Rutherford, concluindo, ele pôde concluir que o núcleo, né, do átomo, ele era carregado com carga positiva e tinha uma dimensão muito pequenininha. Por que ele pensou nisso? Porque poucas partículas, elas batiam nessa lâmina de ouro e voltavam, ou seja, sofria repulsão. Era uma quantidade muito pouca. Já que a teoria dele foi essa, ele concluiu que o núcleo do átomo era o quê? Uma coisa bem pequena. Bom, tempos se passaram e o modelo de Rutherford ele foi apropriado por um outro cara
chamado de Bohr, modelo de Bohr. A partir daí, o modelo de Bohr, ele introduziu, né, aqui a ideia era de que os elétrons eles orbitavam o núcleo em órbitas circulares, em camadas distintas, chamadas de níveis de energia. Esse modelo é um modelo que é estudado até hoje por vários e vários cientistas do mundo inteiro. Então, Bohr propunha que os elétrons estavam em níveis de energias específicos e quantizados, o que significava que eles só podiam ter certas quantidades de energia e só podiam ocupar órbitas específicas ao redor do núcleo. Quando os elétrons mudavam de um nível de energia para o outro, emitiam ou absorviam a energia na forma de fótons. Então aqui, olha, nessa imagem que a gente está podendo observar, a gente está vendo aqui como que era a ilustração, né, do modelo de Rutherford e Bohr, porque foi uma reformulação do modelo de Rutherford que o Bohr realizou. Onde nós temos o acréscimo de energia, que faz com que os elétrons eles saltem de uma camada para outra. Pô, mas como assim camada? Calma que você já vai entender. Nós vamos entrar numa parte chamada níveis e subníveis de camadas. É onde o átomo ele existe esses níveis e esses subníveis de camadas. Ou seja, nós vamos aprender como que funciona, como que é o funcionamento de um átomo dentro no seu interior no interior, né, no seu interior ali de um átomo. Então, nesse exemplo aqui de modelo de Bohr, ele nada mais nada menos falava que os elétrons, né, que o aumento, né, de energia ali dentro daquele determinado átomo fazia com que esses elétrons eles saltassem de uma camada para outra. Certinho, galera? Então, esse foi um modelo que é o mais atual, certo? Até hoje. Existem outros modelos, como o modelo de Sommerfeld, que foi também um cientista muito renomado, e o modelo de Broglie, que ele, na real, o modelo de Broglie, ele é o mais atual hoje, mas a gente estuda ainda esses modelos, sendo o último ali, né, nas teorias, o modelo de Bohr. Mas existe também o modelo de Broglie, que é um modelo mais atual ainda do que o de Bohr, que ele fala, só que é um modelo mais complexo, né, que ele fala que o elétron ele se apresenta como uma partícula onda. Então, assim, estudos que são realizados muito mais aprofundados na parte da física, inclusive, né, que é onde que eles falam que o átomo ele possui um núcleo ali central, carregado positivamente, e uma nuvem eletrônica dispersa ao seu redor. A questão de nuvem eletrônica a gente consegue visualizar numa parte da matéria de eletrosfera que se chama orbitais. Porém, não é um conteúdo que cai tanto, que é tão recorrente assim no Enem. A gente pode até estudar e tal, e entender. Mas nosso foco é entender e focar nas estratégias que realmente podem cair no Enem. Bom, falando um pouco agora sobre os conceitos do átomo, nós temos aqui uma imagem que nos mostra, né, como que o átomo é composto, o que o átomo é composto. Então aqui a gente pode observar que no seu interior ele tem o próton, nêutron, e no seu exterior ele tem o elétron. E o elétron em orbital, né? O orbital, no caso, que é um assunto um pouco mais complexo. Então vamos lá, conceitos fundamentais do átomo. Núcleo. O núcleo é a parte central do átomo, isso todo mundo já sabe, onde se concentra a maior parte da massa do átomo. Então essa parte é importante. Onde se concentra a maior parte do átomo e onde se encontram os prótons e nêutrons. Ok. O que são prótons? São partículas com carga positiva encontradas no núcleo atômico. E o que são nêutrons? São partículas com carga neutras, ou seja, sem carga elétrica, essa parte é muito importante também, encontradas no núcleo do átomo. E os elétrons são partículas com cargas negativas, olha, encontradas em órbita ao redor do núcleo na eletrosfera. Então, ó, olha onde que fica aqui o elétron, olha onde que fica o próton, e olha onde que fica o nêutron. Belezinha. E o que significa prótons? Eugen Goldstein, que foi um cientista muito renomado, né, nos conceitos de física, nos conceitos de química,
Ele percebeu que os prótons eles possuíam carga elétrica positiva, com uma massa de cerca de 1836 vezes maior do que a massa do elétron. Essa quantidade de prótons no núcleo ela determinava o elemento químico ao qual o átomo pertencia. Ou seja, os prótons ele determina o elemento químico ao qual o átomo pertence. Então, só com a quantidade de prótons você pode conseguir determinar qual o elemento químico é. Belezinha. A carga elétrica dos prótons é fundamental para a intenção dos átomos na química e na física. E sua configuração em um núcleo atômico influencia as propriedades do elemento químico, como o número atômico, a massa atômica e o comportamento químico. Ou seja, os prótons eles podem determinar as características do determinado elemento. É isso mesmo. Características de massa, características de densidade, de pontos de ebulição, de pontos de fusão, do que a gente já aprendeu. Então, o próton ele pode determinar o comportamento daquele determinado elemento químico. E agora os nêutrons. O que são os nêutrons? Os nêutrons, né, a partir de James Chadwick, que foi um cientista também que entendeu, né, os processos ali químicos e físicos e determinou a características dos nêutrons. Ele disse que são partículas subatômicas sem carga elétrica, que também compõem o núcleo dos átomos, juntamente com os prótons. Ou seja, os nêutrons são partículas subatômicas sem carga elétrica. Possuem massa ligeiramente maior que as dos prótons e são necessários para manter o núcleo do átomo estável. Então, essa parte também é muito importante. Possuem massa ligeiramente maior que a dos prótons. Então, aqui, ó, nessa imagem aqui, fica melhor para a gente visualizar. Ó. Nesse núcleo aqui, as cargas positivas são os prótons. E as cargas negativas, ou nesse caso aqui, né, os elétrons. Os caras que estão sem cargas aqui, tá vendo? Tá vendo? As espécies que estão sem cargas aqui é chamada de nêutrons. Que é o que a gente vai ver, que é o que a gente viu aqui agora, né? Ou seja, partículas dentro do núcleo que estão ali para a gente fazer cálculos, inclusive, com esses nêutrons, com esses prótons, com a quantidade de elétrons. Então, tudo isso vai gerar em cálculos futuramente. E agora, a gente volta a falar dos elétrons. Bom, os elétrons são partículas subatômicas com carga elétrica negativa, que orbitam em torno do núcleo dos átomos. Então, uma coisa para a gente grifar aqui é que os elétrons são partículas subatômicas com carga elétrica negativa. Os elétrons têm uma massa muito pequena, ou seja, em comparação com os prótons e nêutrons. E sua carga elétrica negativa é igual em magnitude à carga elétrica positiva dos prótons no núcleo. Então, esse cara aqui, William Crookes, ele foi o cara que determinou a ampola de tubo de Crookes. Ou seja, ele realizou esse experimento, William Crookes, né, ele que inventou, submeteu esse experimento para falar as teorias, né, que estavam por trás de tudo aquilo antes e confirmar elas através de um determinado experimento. Tanto que ele comprovou experimentos de Rutherford, que também utilizou a ampola de tubo de Crookes para poder diagnosticar e confirmar, né, através das ideias, né, e das filosofias dele, de que o átomo ele era, no seu interior é bem pequeno e partículas de uma forma bem densa, né? Então o William Crookes foi um cientista muito renomado também, que possibilitou, né, não só a ideia de modelo atômico, mas também dentro do seu interior do átomo, para descobrir, né, o porquê que existia, né, esses determinados elétrons, que são o quê? Partículas ali subatômicas com carga elétrica negativa. E aí nessa ampola de Crookes, né, aqui a gente pode perceber que temos
uma ampola, né, em si. E essa ampola, a gente tem um polo negativo, que se chama o cátodo, e um polo positivo, que se chama ânodo. E aqui nós temos uma espécie de raios catódicos. Esses raios, eles passam através dessa ampola. E aqui, tá vendo que nós temos uma placa carregada positivamente? Ou seja, ele colocava duas placas metálicas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. Para que ele colocava isso? Para que os raios, quando passassem por essa placa, ele pudesse desviar. E aí esses raios se desviavam conforme a sua carga. Então, ele determinava que existiam partículas com cargas negativas e partículas com cargas positivas, onde elas se repeliam ao contrário, porque os opostos se atraem, né? A gente já sabe disso. Então, as partículas que se desviavam para a placa carregada positivamente, ele entendia que era chamada de elétrons, ou seja, que era onde as partículas tinham cargas negativas. E já os que desviavam para o outro eram chamados de prótons, ou seja, com carga positiva. Belezinha, galera? Deu para entender essa ideia de prótons, nêutrons e elétrons? Muito bem. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito interessante também, que é o assunto de número atômico. O que é um número atômico? Número atômico é o número de prótons encontrados no núcleo do átomo. Esse número ele determina o elemento químico do átomo. E a gente consegue, né, dizer que o número atômico é igual à quantidade de prótons dentro do átomo. Então, o número atômico ele é dado pela letra Z. Já que ele é igual à quantidade de prótons, a gente pode dizer que Z é igual a P. Então, se no exercício ele te der só o valor, só o símbolo, né, P é igual a tanto, você sabe que esse P é igual ao número atômico. Então, aqui nesse exemplo, a gente observa que a gente tem número atômico, o símbolo, né, do elemento, o nome do elemento, o número de massa do elemento. E aqui, olha, no oxigênio, o número atômico é 8. Então, no oxigênio, a gente tem o número atômico 8. Bom, o número atômico ele determina a carga nuclear positiva do átomo, uma vez que os prótons possuem carga elétrica positiva. O número de elétrons em um átomo neutro é igual ao número de prótons e a carga total é zero. Então, esse ponto é muito importante. O número de elétrons em um átomo neutro é igual ao número de prótons. E a carga total é zero. Interessante essa colocação, hein? Vamos entender agora outra coisa? O que significa o número de massa? O número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Como nessa expressão aqui, a gente tem que A é igual a P mais N. P é prótons e N é nêutrons. Então, o número de massa você pode calcular através da soma, né, de prótons e nêutrons que estão ali. O número de carbono 12, aí aqui eu coloquei um exemplo. O número de carbono 12 possui 6 prótons e 6 nêutrons no seu núcleo. Por que o nome, por isso, né, que o nome dele se chama carbono 12? Porque ele possui 6 prótons e 6 nêutrons dentro do seu núcleo. Então, o número de massa, né, desse carbono aí é 12. Então, aqui é uma imagem desse elemento da tabela periódica. Então, a gente determina que esse número é 12. Tem esse 0,11 aqui, é porque são valores, né, e cálculos matemáticos que eles chegam e arredondam e colocam, né, até esse valor correto, certinho aí. Então, mas o que vale é o primeiro número aqui, ó, tá? Alguns exercícios eles pedem para você arredondar, alguns exercícios não permitem, né, que você consiga arredondar porque tem número com vírgula e tal. Mas é importante, né, você colocar o número completo. Belezinha? E agora o que a gente vai falar sobre elemento químico? O que é o elemento químico? É o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Por exemplo, nós temos ali o cálcio.
o cálcio, né, ele tem ali uma determinada massa e tem um determinado número atômico, certo? O cloro também, o hélio também. Então, nós temos um exemplo, ó, de onde que fica esses valores em determinados átomos. Nesse caso aqui, nos que nós temos, é esse exemplo aqui, ó, que é o que? Número de massa e número atômico. Ok? Número de massa A e número atômico Z. Certinho, galera? Bom, com isso tudo, a gente consegue prosseguir na nossa aula e depois realizar alguns exercícios sobre tudo que a gente aprendeu. Mas antes disso, a gente vai entender como que é a divisão dos elementos químicos. Os elementos, eles podem, né, ser definidos como íons também. E o que são íons, na verdade? Os íons são átomos ou moléculas que possuem uma carga elétrica devido ao ganho ou perda de elétrons. Como assim? Um elemento ele pode ganhar e ele pode perder elétrons? Sim, é exatamente isso. Quando um átomo perde um ou mais elétrons, ele se torna um íon com carga positiva, chamado de cátion. Por outro lado, quando um átomo ganha um ou mais elétrons, ele se torna um íon com carga negativa, chamada de ânion. Então nós temos duas coisas diferentes, cátion e ânion. Poxa, mas eu queria um exemplo disso aqui. Vamos lá. O que seria um cátion? Cátion seria, né, átomos com carga positiva. E ânion, átomos com carga negativa. Mas você percebe que no seu interior é ao contrário? O interior de um cátion tem cargas positivas e o interior do ânion tem cargas positivas também? Sim. Por quê? A gente pode perceber que o cátion é um átomo, né? Um elemento, pode ser também, que ele vai perder um ou mais elétrons. Ou seja, o que são elétrons? Partículas carregadas o quê? Negativamente. Então, nesse caso aqui, ó, perdeu elétrons e ficou tudo aqui no seu exterior. E os ânions? Os ânions, eles ganharam um ou mais elétrons. Quando eles ganham um ou mais elétrons, eles se formam o quê? Íons, ou seja, íon, com uma carga negativa. Olha aqui. Carga negativa. Pô, mas o cátion também está com carga negativa. Aqui em torno. Sim. Mas o que a gente tem que entender é que o cátion, nós temos que levar em consideração as cargas que estão no seu núcleo atômico. Já o ânion é as cargas que estão ao redor, ou seja, na sua órbita. Mas isso é um pouco complicado de entender dessa forma. Seria com mais análise de orbitais do que no conceito, né, de íons em si. Então, para você entender de uma forma mais fácil e simples, você pode definir que cátion são moléculas com cargas positivas e ânions são moléculas com cargas negativas. Como, por exemplo, o cátion. Um cátion, vou colocar aqui Na+. E um ânion eu posso colocar um exemplo como o Cl-. Ou seja, esse cátion é o cátion sódio. E esse ânion é o ânion cloro. Tá, mas da onde que vem esse Cl-? Da onde que vem esse Na+? Através das dissociações iônicas, né, covalentes ou metálicas, ou seja, através das ligações químicas, que é um assunto que a gente vai ver, se eu não me engano, que é na nossa próxima aula. Então, através disso, você vai ver como que vai chegar nesse determinado cátion, como que vai chegar nesse determinado ânion, através da junção de outros átomos que estão presentes, né, na nossa tabela periódica e na nossa natureza. Belezinha, galerinha? Então, esse é um conceito muito interessante, né, que é o conceito de íons, para a gente entender e ficar como base para os próximos assuntos que vão vir. Bom,
Um assunto muito interessante que cai bastante nas provas, né, do Enem é a questão de isótopos, isóbaros e isótonos. O que são isso, professor? Bom, os isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número de prótons no núcleo, mas diferentes números de nêutrons, ou seja, ele tem diferentes números de massa, porém ele é um mesmo elemento químico. Como, por exemplo, os isótopos de hidrogênio. Exatamente. Existe mais de um hidrogênio, como prótio, como deutério, como trítio. Então, a diferença entre eles é que o quê? Existem números de nêutrons diferentes ali. Nesse primeiro hidrogênio aqui, nós temos um próton. Apenas. Nesse segundo hidrogênio aqui, nós temos um próton e um nêutron. Olha, o próton aqui de verde e o nêutron de azul. Já nesse aqui, nesse hidrogênio, nós temos um próton e dois nêutrons. Ou seja, o que está se diferenciando aqui entre esses três? A quantidade de nêutrons. Exatamente. No primeiro, não temos nenhum. No segundo, temos um. E no terceiro, temos dois. Então, os prótons, ou seja, a quantidade, né, o número atômico ali daquele elemento, ele permaneceu o mesmo. Bom, já que a gente falou de isótopos, a gente tem que falar também de isóbaros. O que significa isóbaros? Os isóbaros, eles são átomos de diferentes elementos. Opa, então já mudou. Agora a gente está trabalhando com um elemento e com outro totalmente diferente. Porém, eles têm algo em comum. O que eles têm algo em comum? O número de massa. É exatamente isso. O Azinho é incomum. Aqui no cálcio, nós temos que o número de massa dele é 40. E no argônio, nós temos que o número de massa dele é 40 também. Porém, o que eles são? Porque eles são diferentes por conta do número de prótons e nêutrons. Apesar de terem números atômicos diferentes. Ou seja, os números atômicos dele, né, desses dois elementos aí, são diferentes. Aqui, ó, do cálcio, a gente tem um número atômico de 20. E do argônio, a gente tem um número atômico de 18. Então, esse é mais um conceito interessante. E agora, a gente falou de isótopos e isóbaros. Só que a gente tem mais um tipo de átomo, que é os isótonos. Exatamente, os isótonos são átomos diferentes, elementos químicos, ou seja, também muda o elemento químico de um para o outro, que tem o mesmo número de nêutrons, ou seja, o mesmo número de nêutrons em seus núcleos, apesar de terem números atômicos e números de massas diferentes. Ou seja, o número de nêutrons é igual. Olha aqui do magnésio. Ele tem 12 nêutrons e do sódio também tem 12 nêutrons. Então, o número de nêutrons aí é igual. Bom, depois disso tudo que a gente aprendeu, que foi uma parte, um pouquinho, né, do que a gente entende sobre modelos atômicos, a gente pode partir para uma parte um pouco mais profunda. A parte que se chama eletrosfera. E o que seria a eletrosfera? A eletrosfera seria a parte externa do átomo. É exatamente, eletrosfera, ou seja, os elétrons que estão ali ao redor daquele átomo. E é isso que a gente vai entender. A gente estudou um pouquinho da parte mais interna, da parte mais densa do átomo. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte mais externa desse determinado átomo, que se chama a eletrosfera. Bom, antes de a gente começar os conceitos, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de camada. Aqui nós temos uma imagem onde nós temos um átomo. Vamos pensar que isso tudo aqui é um átomo. Mas a gente tem algumas camadas aqui, olha. Uma camada K, uma camada L, uma camada M, uma camada O, P e Q. Essas camadas, elas são regiões diferentes dentro de um único átomo. Então você acha que o átomo é pequeno, mas é muito complexo. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele é muito pequeno, ele é muito gigante. Porque olha o que a gente aprendeu
o tanto de coisa que a gente aprendeu, que nós vamos aprender ainda ao decorrer do vídeo, sobre uma única coisa bem pequenininha, que se chama átomo. É exatamente, é uma coisa que é, ao mesmo tempo, muito pequena, muito grande de se entender e muito complexa. E que cientistas do mundo inteiro, do planeta inteiro, estudam todos os dias corriqueiramente em busca de novas e novas ideias. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre níveis ou camadas de energia. Bom, antes de tudo isso, nós vamos falar sobre um princípio que se chama princípio da incerteza. Esse princípio ele foi formulado por Heisenberg. E nesse princípio, ele disse que é impossível você determinar com precisão a posição, né, de um determinado elétron que está ali em movimento ao redor do seu núcleo. Né? Ou seja, era impossível você conseguir determinar, né, a posição e a velocidade daquele determinado elétron que estava ali. E para isso, as camadas, né, elas passaram a ser interpretadas como níveis. Ou seja, para você conseguir dimensionar e localizar determinados elétrons que estavam ali, né, ao redor do seu núcleo atômico. Então, para isso, essas camadas elas passaram a ser interpretadas como níveis, né, de energia. Ou seja, cada nível de energia tem uma quantidade, tem uma velocidade e uma posição de elétrons ali, determinada. E para isso, existe uma coisa que se chama número quântico principal. Esse número quântico principal ele é dado pela letrinha N, né, que ele vai definir os níveis, o valor de cada nível, né, de energia. Né, e esse valor ele só pode ser um número inteiro. E vai de 1 a 7. Por que vai de 1 a 7? Porque determina a quantidade máxima de camadas que tem ao redor do núcleo. Ou seja, da camada K até a camada Q. Beleza. A partir daí, né, esses níveis ou camadas de energia, elas são regiões do espaço ao redor do núcleo de um átomo, onde os elétrons eles podem ser encontrados com maior probabilidade. Ou seja, cada camada de energia ela vai ter, né, como eu já disse, um número máximo de elétrons e que pode conter, e esses elétrons eles podem ocupar as camadas em ordem crescente de energia, que é uma coisa muito interessante que a gente vai aprender. Aí, por exemplo, a camada K, ela pode conter até 2 elétrons. A camada L, ela pode conter até 8 elétrons. A camada M pode conter até 18. A N pode conter até 32 elétrons. E assim sucessivamente através de cálculos, né? E cálculos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, aqui nós temos que o número quântico principal, ele vai definir, como eu já falei, né, o nível de cada camada, o nível de energia, né, de cada camada, e ele é dado por essa letra aqui, N. Só que a gente consegue determinar o número máximo, né, de cada camada, realizando um simples cálculo, utilizando essa fórmula aqui, que é 2 vezes N ao quadrado. Aí eu coloquei aqui um exemplo da camada N. Então a gente vai calcular a quantidade de elétrons nessa camada aqui. Como que a gente faz? 2 vezes 4 elevado a 2 é igual a 32 elétrons. Beleza. Se a gente fosse pegar outro, né, qualquer outro aqui, era só jogar na fórmula. 2, vamos pegar da camada K, por exemplo. 2 elevado a 1. 2 vezes 1 elevado a 2. Ou seja, esse 1 significa o quê? O número quântico principal. Ou seja, da camada K é 1 e da camada Q é 7. Então, esse N é o valor do número quântico principal que está relacionado à sua camada. Então, se a gente pegar da camada K, que é o número quântico principal igual a 1, nós vamos ter 2 vezes 1 elevado ao quadrado, que é igual a 2 elétrons. Então, na camada K, a gente tem 2 elétrons máximos. A quantidade máxima de elétrons que cabe na camada K é 2. Na camada L é 8. Na camada M é 18. Na camada N é 32. Na O é 32. Na P é 18. E na Q é 8. Mas existem duas coisinhas diferentes.
um número quântico experimental e um número máximo de elétrons teórico. Aqui eu coloquei para vocês, né, o número máximo teórico. O número máximo teórico é através da fórmula que a gente utiliza. Olha a formulinha que a gente utiliza. 2 vezes n elevado ao quadrado. Então vamos fazer da camada K. Da camada K, nós temos que 2 vezes 1 ao quadrado é igual a 2 elétrons. Da camada L, 2 vezes 2 ao quadrado é igual a 8 elétrons. Da M, 18. Da N, 32. Só que aí muda uma coisinha aqui. Se a gente for fazer da camada O, o número máximo de elétrons vai para 50. Se a gente for fazer da camada P, o número máximo de elétrons é 72. E por último, se a gente for fazer da camada Q, o número máximo de elétrons é 98. Isso significa que esses valores são valores de número máximo teórico. Ou seja, é o que está na teoria. Só que na prática é totalmente diferente. A teoria bate até certo ponto. Só que na prática, depois de um ponto, muda. Como assim? Não entendi nada. Vamos lá. Aqui do lado, nessa imagem aqui, nós temos um diagrama, correto? Que esse diagrama é chamado de diagrama de Linus-Pauling. É onde ele vai determinar a distribuição eletrônica de cada elemento químico. Ou seja, cada elemento químico, como por exemplo o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o cloro, o ferro, vai ter uma determinada distribuição ou configuração eletrônica. E o que seria isso? Bom, Linus Pauling ele formatou esse diagrama para representar como que os elétrons eles se distribuíam, né, no seu átomo, ao redor do seu átomo, através de quê? De níveis e de subníveis de energia. Então o Linus Pauling falou assim, olha, vou fazer uma coisa para melhorar a galera, para não confundir a galera e para organizar a cabeça da galera e eles conseguirem resolverem questões de vestibular, resolver questões do Enem de uma forma bem mais fácil, sem que tudo fique embaralhado e que vocês não consigam resolver nada. Eu vou organizar isso aqui e vou colocar um diagrama. Ele falou isso. E através desse diagrama, nós conseguimos realizar vários e vários cálculos matemáticos que estão relacionados com a química. Bom, mas primeiro a gente vai entender o porquê que aqui nós temos uma quantidade máxima de elétrons em determinada camada e aqui nós temos outra quantidade máxima de elétrons a partir da camada O. Então, na camada O, a gente tem 50 elétrons máximos. Na camada P, a gente tem 72. E na camada Q, a gente tem 98 elétrons máximos. Isso é o que estava na teoria. Mas Linus Pauling chegou para arrumar tudo e fazer com que a prática fizesse mais sentido. E aí ele determinou o seguinte: vou fazer um diagrama e com esse diagrama vocês vão conseguir determinar a quantidade máxima de elétrons em cada camada. Vamos esquecer essa teoria aí e vamos fazer na prática. E aí ele resolveu fazer da seguinte forma. Cada camada ela tem uma quantidade, né, de máxima de elétrons e um número principal. Esse número principal a gente coloca aqui na frente. Por exemplo, na camada K, nós temos o número principal 1. Mas o que significa esse S aqui, professor? É o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente e depois vamos voltar. Então vamos lá. Subníveis ou subcamadas de energia. Então aí já deu para você entender mais ou menos. Primeiro a gente falou de níveis ou camadas de energia. Agora a gente está falando de subníveis ou subcamadas de energia. Ou seja, é uma coisa a mais. Que, através do diagrama de Linus Pauling, ele consegue organizar tudo de uma forma concisa e concreta. E o que seriam esses subníveis? Os subníveis de energia são regiões dentro de uma camada de energia onde os elétrons têm energias semelhantes. Eles são designados pelas letras S, P, D, F e G, que representam diferentes formatos de nuvens eletrônicas. Porém, o subnível G ele ainda está em estudo.
Ou seja, é uma coisa que chegou há pouco tempo e que muitas pessoas e cientistas estudam sobre esse subnível ainda. Ou seja, é algo que está muito complexo, né, e que a gente estuda corriqueiramente para poder desenvolver uma maior pesquisa e uma maior integridade sobre os átomos através desse subnível. Então, vamos, para a gente entender mais de forma mais rápida, a gente só considera os 4 primeiros, que são o S, o P, o D e o F. Então vamos lá. No subnível S, nós temos um número quântico secundário, ou seja, o L. Esse número quântico é zero, ou seja, ele parte do zero. No subnível P, ou na subcamada, né, P, nós temos um número quântico 1, e na subcamada D, nós temos um número quântico 2, e na subcamada F, nós temos um número quântico 3. Mas aí, nesse caso, nós não vamos nos importar muito com o número quântico. Nós vamos nos importar muito com o número máximo de elétrons relacionado ao seu subnível. Então, a gente tem que entender que o subnível S, ele compõe um número máximo de elétrons igual a 2. E no subnível P, ele compõe um número máximo de elétrons igual a 6. No D, igual a 10. E no F, igual a 14. Através disso, a gente consegue colocar isso tudo dentro de uma coisa só, que é o quê? O diagrama de Linus Pauling. Exatamente. Então, vamos lá. Agora a gente vai entender por que o número máximo teórico ele não vai bater com o número máximo experimental. Bom, eu separei aqui para vocês a ordem crescente desses níveis e subníveis, né, de energia. Então, vamos lá. Utilizando o diagrama de Linus Pauling, colocando na ordem crescente os níveis e subníveis, ficaria da seguinte forma: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6. Bom, aí nós organizamos de ordem o quê? Crescente os níveis e subníveis de cada, né, energia, de cada camada e subcamada. E aí, percebe-se que eu coloquei cores. Tá vendo que vermelho só tem um? Então, vermelho a gente só tem o 1S2. De preto, a gente tem o 2S2 e o 2P6. De laranja, a gente tem 3S2, 3P6 e 3D10. Mas você consegue perceber que ele não está em seguida? Antes dele tem o 4S2? É exatamente aí o pulo do gato. Por quê? Eles estão... A ordem é sempre essa aqui, olha. Você tem que descer. Você desce aqui. E ao invés de você vir para cá, a subir assim de baixo para cima, você desce novamente. Ou seja, você passa por aqui e desce aqui. Ou seja, de cima para baixo novamente. A ordem é essa, para a gente contar os níveis e subníveis. Então, olha, você vem para um S2, depois vai para o 2S2, na camada L. Aí, ao invés de você ir para o lado, aqui, você faz o seguinte. Você desce novamente a seta e vai para o 3S2, né? Não. Depois do 2S2 vem o 2P6, ou seja, você tem que voltar para o início aqui para ir para o 2P6. Essa é a ordem crescente dos subníveis e subcamadas de energia, que foi aonde Linus Pauling determinou esse diagrama para que a gente organizasse de uma forma correta na nossa tabela, na nossa cabeça. Então, seguindo aqui, olha, ficaria isso aqui, vem para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, e isso aqui vem para cá, terminando no 7P6 e iniciando no 1S2. Então, vamos lá. No 1S2, a gente consegue determinar que o número máximo teórico vai bater com o número máximo experimental, né? Vamos fazer aqui na prática, então. 1S2 é igual a 1, 2 vezes, que é o... Vamos jogar na fórmula, né? 2N
ao quadrado, aí ficaria 2 vezes 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 2. Ó, então 1s2 bateu, ok. O 2s2, vamos fazer do 2s2 aqui, ó. Da camada, então da camada L, ok. Camada L, ok. Da camada L, a gente tem esses dois caras aqui, certo? 2s2 e 2p6. Então vamos lá, 2s2 e 2p6. Ou seja, nós temos que ter o quê? Uma quantidade de 6 mais 2, 8 elétrons totais. Então 2n, vamos ver, jogar na fórmula e vamos ver se vai dar certo. Bom, se a gente tem 2 aqui e 2 aqui, a gente não precisa repetir, a gente sabe que é o número 2, ou seja, a camada ali, a camada ali é 2, o número 2. E a subcamada, né, ou seja, 2, a subcamada S e a subcamada P, a gente está relacionando. Então, a gente está na camada 2 e na subcamada S e na subcamada P. Então, a gente coloca aqui 2 vezes 2 elevado a 2. Isso aqui vai dar quantos? 2 vezes 2, 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, 8 elétrons também bateu com o teórico. Ok, ok. Aqui, ok também. Agora eu vou adiantar para vocês. Lembra que eu falei que o número máximo teórico vai bater com o experimental até a camada N? Então aqui vai ser a mesma coisa e aqui a mesma coisa? Sim. E por que aqui volta na camada O, volta para 32? É o que a gente vai entender agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos ir lá na camada O. Vamos ir lá na camada O. E vamos pegar a configuração eletrônica da camada O. Ou seja, na camada O a gente tem 5s2. Ou seja, esse cara aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. Isso aqui vai totalizar uma quantidade de 14. A gente pode fazer aqui, ó. 2, né, mais 6, mais 10, mais 14. Isso aqui vai dar quantos elétrons totais? 10 mais 6, 16. Mais 2, 18. 18 mais 14, 32 elétrons. Olha só. Por que que aqui bateu e por que que aqui não bateu? Porque aqui, na teoria, ele só leva em relação ao número da camada. Ou seja, o número da camada é 5. Aqui, ó, 5, tudo 5, 5, 5, 5, 5. E já na parte experimental, a gente tem que levar em consideração a quantidade de elétrons que está se somando a cada subcamada. Ou seja, na subcamada S, na subcamada P, na subcamada D, na subcamada F. Então, se você somar os valores de elétrons que estão nas suas subcamadas, nós vamos bater o valor de 32. E aqui, né, se a gente fizer da P, por exemplo, da P, a gente tem o 6s2, o 6p6, ou seja, 6s2, o 6p6 e o 6d10. Nós vamos ter 10 mais 6, 16, com mais 2, 18. 18 elétrons. Ou seja, está relacionado à sua subcamada, aos elétrons que estão nas suas subcamadas e não a só o número daquela determinada camada. Se a gente for levar em conta só o número daquela determinada camada, o número máximo de elétrons vai dar muito mais do que se a gente levar em consideração aos elétrons que estão nas suas subcamadas. Belezinha, galerinha? Bom, agora nós vamos falar
né, sobre a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica de um átomo é determinada pela distribuição dos subníveis, né, de energia nas camadas de energia. Ela é importante na determinação, né, das propriedades químicas dos elementos, como a capacidade de reagir aos outros elementos, né, e a formação de ligações químicas, como eu já falei. Então, através disso, o diagrama de Linus-Pauling ele foi muito, né, bem composto, postulado, muito bem formulado para que nós, né, estudantes, pudéssemos entender de uma forma correta como que faz uma distribuição eletrônica, por exemplo, de um determinado elemento químico. Bom, essa distribuição é determinada pela configuração, né, eletrônica do átomo, que indica o número de elétrons em cada camada e subnível, né, de energia. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Aí eu coloquei aqui a distribuição eletrônica do átomo de carbono. É um S2, 2S2 e 2P2, o que indica que ele tem 2 elétrons na camada K, 2 elétrons no subnível S da camada L e 2 elétrons no subnível P da camada L. Vamos fazer um exemplo agora do átomo de sódio, que é o Na. Esse carinha aqui. O sódio, ele tem o número atômico dele é 11. Então, a gente pode fazer a distribuição eletrônica dele da seguinte forma. Olhando aqui, vamos fazer aqui, vamos olhar aqui, vamos fazer ali, vai. A gente vai fazer da seguinte forma, 1s2 até chegar a 11. Aí depois vem pro 2s2. Aí depois vem pro 2p6. Aí depois vem pro 3s2, né? Já bateu? Ou falta mais alguma coisa? Olha aí. Vamos contar a quantidade de elétrons? 6 mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Então a quantidade total de elétrons aqui são 12. Porém, no átomo de sódio, a gente tem aqui 11 elétrons totais. Por que está dando 12? Como que a gente faz para chegar, né, nesse valor de 11? Simples. Quando na configuração eletrônica, quando um átomo ele ultrapassa a quantidade máxima de elétrons, ou seja, quando você vê que vai ultrapassar, o que você pode fazer? Você tira um elétron aqui da sua última camada. Ao invés de ficar o 3s2, vai ficar o 3s1. E aí você consegue determinar a quantidade exata de elétrons ali daquele determinado átomo. 2 mais 2 mais 6 mais 1 é igual a 11 elétrons. E aí você consegue determinar também, em cada camada, qual a quantidade de elétrons. Por exemplo, na camada K, ela é composta por quantos elétrons? Olha, na camada K, ela é composta por 2 elétrons. Então a gente coloca o número 2. Na camada L, ela é composta por... Opa! Aqui na camada K já foi, né? E na camada L, ela é composta por 6 mais 2, 8. Então a gente coloca o número 8 aqui. E na camada M, nós temos uma quantidade máxima de elétrons de quantos? Nesse caso aqui, 1. Por que 1? Que é o número de elétrons total em cada nível. Nesse caso aqui, no átomo de sódio, a gente não poderia colocar a quantidade máxima aqui, ó. Por quê? Porque na distribuição eletrônica só foi até o 3s1. Então, a gente teve que a quantidade máxima de elétrons aqui foi 1. A gente não pode olhar diretamente ao diagrama de Linus-Pauling e dizer que a quantidade máxima vai ser a soma. Por quê? Nós não utilizamos ela na distribuição eletrônica. Tá joia? Vamos fazer um outro exemplo aqui, que é o exemplo do cloro. Então, o cloro a gente tem
Então, o cloro a gente tem o número atômico de 17 e a configuração eletrônica da seguinte forma: 1s2, 2s2, depois do 2s2 vem o 2p6, 2p6, depois 3s2, depois o 3p6. Opa, será que aí já bateu os 17? Vamos lá. 6 mais 6, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. Aconteceu o mesmo probleminha. 18 elétrons totais. O que a gente faz? Elimina um elétron aqui. E desses 6 ele passa a ser 5. E aí bate a quantidade exata de elétrons. 18, 17 elétrons. Correto? Então, na camada K, nós temos 2 elétrons. Na camada L, nós temos uma quantidade de 8 elétrons. E na camada M, nós temos uma quantidade de 7 elétrons. Belezinha, galera? Então, acho que esses conceitos de distribuição eletrônica, né, e de elétrons em cada camada e subcamada, eu acho que vocês conseguiram entender de boa, tá? Se não conseguiu, pode me perguntar, pode mandar no grupo lá que a gente responde corretamente, tá bom? Bora agora para os nossos famosos exercícios. Questão 1 do IFC, né, Instituto Federal do Ceará, ele diz assim: o elemento químico urânio U é um dos principais elementos radioativos conhecidos, apresentando-se na natureza em diversas formas isotópicas, sendo as principais. Aí tem o urânio 234, né, 92, urânio 234, 92 e o urânio 238, 92. Sobre os isótopos, é correto afirmar que são átomos que possuem o quê? Então, aqui nessa questão, ele te deu uma substância, um átomo, né, átomos de mesmo elemento, ou seja, átomos isotópicos, né, que são encontrados na natureza. E aí ele te pergunta como que né, dessas alternativas aqui, qual que seria a mais correta, né, de você afirmar. Aí a letra A fala o mesmo número de nêutrons, na B, o mesmo número atômico e diferentes números de massa, sendo, portanto, átomos de elementos diferentes. Essa aqui você já pode eliminar, porque o urânio é sempre o mesmo, ó, nessa aqui, nessa aqui e nessa aqui. Então, a B a gente já elimina. Letra C. Números atômicos diferentes e mesmo número de massa, sendo, portanto, átomos de um mesmo elemento. Pode ser? Vamos analisar depois, melhor. D. O mesmo número atômico e diferentes números de elétrons, sendo, portanto, átomos do mesmo elemento. Também pode ser, é um mesmo elemento. Letra E. O mesmo número atômico, diferentes números de massa, portanto, átomos de um mesmo elemento. Também pode ser. Então, a única que a gente descartou aqui foi a letra B. Outra alternativa que a gente pode descartar seria o seguinte. Nesse caso aqui, olha, ele está falando que são átomos, são o mesmo número de nêutrons. O mesmo número de nêutrons não é correto afirmar, porque o número de nêutrons ele muda aqui, olha. 34, 34 e aqui 38. Então, essa aqui a gente poderia eliminar também. Letra A não seria uma questão que a gente poderia afirmar. Vamos ver a letra C. Mesmo o número atômicos diferentes, ora, a gente está vendo aqui que o número atômico ele permanece o mesmo, 92, 92, 92. Então, a gente pode eliminar a letra C também. Número atômicos diferentes não é.
números atômicos iguais. Então, o que nos restou foi a letra D e a letra E. E a letra D fala que os números atômicos, né, o mesmo número atômicos são iguais. E na letra E também, ó, o mesmo número atômico, o mesmo número atômico. Mas o que diferencia uma da outra? Na letra D fala diferentes números de elétrons, sendo, portanto, átomos do mesmo elemento. E na letra E, diferentes números de massa. Ora, se o número atômico é esse aqui, o número de massa é o de cima. E existem diferentes números de massa aqui? Não. Sim. No caso aqui, olha, 234, o primeiro, né? 234 o segundo e 238 o terceiro. Então, nesse caso aqui, sim, existem diferentes números de massa. Olha, diferentes números de massa. Sendo, portanto, átomos do mesmo elemento. Então, a única coisa que diferencia aqui, desse para esse aqui, dessa alternativa para essa aqui, é essa frase aqui, ó. Diferentes números de elétrons e diferentes números de massa. Ora, se a gente tem o mesmo número de massa, nós não vamos ter o mesmo número de elétrons. Nós não vamos ter elétrons diferentes. Nós vamos ter o mesmo número de elétrons também. Porque a soma dos elétrons é o que determina a massa, né? Então, nesse caso aqui, a alternativa mais correta seria o quê? A letra E. O mesmo número atômico, ou seja, 92, diferentes números de massa, ou seja, 234, 234 e 238, portanto, átomos de um mesmo elemento, ou seja, urânio, urânio e urânio. Nessa aqui, ele fala que também é o mesmo número atômico, ok, só que ele fala que é diferentes números de elétrons, portanto, átomos do mesmo elemento. Então, nesse caso aqui, a gente não poderia afirmar, né, a quantidade exata ali de elétrons, né, porque o número de massa dele ali é diferente. Né? Então, a gente não pode falar se existe também alguma quantidade diferente ali de elétrons. Então, a resposta mais correta ali seria a letra E. Vamos lá para a segunda. Questão da UERJ, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O desastre de Chernobyl ainda causa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar a níveis seguros. Após 30 anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo na região é o césio-137, que se decompõe formando o bário-137. Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados isótopos, isótonos, isóbaros ou isoeletrônicos. Bom, a gente sabe que isótopos são átomos de mesmo elemento. Então, nesse caso aqui, nós temos o mesmo elemento? Não, né? Nós não temos o mesmo elemento, ó. Césio é um elemento, que é o C, acho que se eu não me engano é o CS, eu acho. E o bário é o Ba. Então, nesse caso aqui, a gente já descarta, né, essa alternativa. Letra A não são isótopos. Na letra B, ele fala o seguinte: isótonos. O que são isótonos? São átomos de mesmo elemento químico também. Mesmo elemento. Então, essa alternativa também estaria errada, né? Porque são elementos diferentes. O césio é um elemento e o bário é um outro elemento.
Eu acho que o Césio é assim mesmo, CS, eu não lembro, tem que olhar na tabela periódica direitinho. Então, a gente já descartaria duas alternativas. E na outra alternativa, na C, que fala que eles são isóbaros, seria a alternativa mais correta. Por quê? Os isóbaros, eles são átomos de diferentes elementos. E possuem o mesmo número, né, de nêutrons. E o que significa ter o mesmo número de nêutrons? Né? Tem o mesmo número de nêutrons em seus núcleos ali. Apesar de ter números atômicos e números de massas diferentes, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, nesse caso aqui, né, o magnésio, o césio e o bário, eles são denominados como isóbaros, por simplesmente serem diferentes e terem o mesmo número de nêutrons. Tá? Nessa questão aqui de isoeletrônicos, eu não vou focar muito porque não é um assunto que cai tanto, né, assim no Enem. Mas seria um assunto um pouquinho mais complexo né, de se trabalhar, de se estudar. E como a gente já tem bastante coisa, né, para focar, eu não foquei tanto nisso. Então, nessa questão aí, basicamente fala-se na diferença, né, entre isótopos, isótonos e isóbaros, que foi o que a gente estudou. Tá? Então, nessa letra C aí, é a alternativa que seria mais correta, isóbaros, porque são átomos de diferentes elementos. Então, a letra C seria mais correta. Letra número 3. O isótopo mais abundante do elemento boro na natureza é o número de massa 11. O número de nêutrons presentes no núcleo desse isótopo é... Aí ele deu que o boro, né, ele tem um número de massa igual a 5, né? Então, o que a gente precisa fazer? Número atômico igual a 5, perdão. Então, o que a gente precisa fazer? O número de nêutrons, aí para a gente achar o número de nêutrons, a gente sabe que existe uma fórmula, né, que é N é igual a menos Z. Então, a gente poderia jogar na fórmula. N é igual, quem que é A? 11, que é o número de massa. E quem que é Z, que é o número atômico, ele te deu no exercício, 5. Então, N é igual a 11 menos 5. Alternativa, letra B, 6. Então, essa é uma questão para você ganhar tempo, né, caso caia. É claro que as questões do Enem são muito mais contextualizadas, mas pode ser que caia, né, uma questão curta, assim, porque a prova do Enem é muito estratégica. Então, às vezes, eles colocam uma questão bem curtinha que você consegue matar em 30 segundos e uma questão muito grande que você tem que ter pelo menos uns 2 minutos ali para pensar e fazer rapidamente. Então, assim, é uma questão, por exemplo, que cai, né, curta e que você bate o olho e vê que dá para resolver rápido, é uma questão que você tem que usar estratégia e para poder ganhar tempo nas outras questões. Bom, um ânion de carga 1- possui 18 elétrons e 20 nêutrons. O átomo nêutron que originou apresenta número atômico e massa, respectivamente. Então, vamos lá. Temos um ânion, ou seja, o que é um ânion? É um íon que tem carga o quê? Negativa, certo? Um ânion é um íon que tem carga negativa. No seu interior, ele tem cargas positivas, mas no seu exterior, ele é composto por cargas
negativas, ok? Aí ele falou que um ânion com carga 1- possui 18 elétrons, então a carga dele total é 1-. A quantidade de elétrons desse ânion é 18 e a quantidade de nêutrons é 20 nêutrons, 20. Bom, para a gente entender como que faz esse cálculo, a gente precisa saber que o número atômico é o mesmo número de elétrons, né, que tem ali em um átomo neutro e possui também o mesmo número de prótons, né, e a carga total vai ser zero. Só que a carga aqui é -1, a carga total é -1. Então, como que faz para a gente chegar a zero? Já que o número atômico é o mesmo número de elétrons, né, e é o número de prótons também, ou seja, o número de elétrons e o número de prótons são iguais, basta a gente fazer o quê? Diminuir esse -1 da quantidade total de elétrons, que aí a gente vai ter um número atômico. Ou seja, se nós temos um número atômico com 18 elétrons, se a gente diminuir -1 aqui, nós vamos ter um valor de 17. Então, esses 17, ele vai ser a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Que aí vai tornar uma carga com... Aí ela vai passar de 1- para 0. E aí vai confirmar, né, a afirmação de que o quê? O número atômico é o número de elétrons em um átomo neutro, né? Aqui ele está falando de um átomo neutro, ou seja, o número atômico é o número de elétrons igual ao número de prótons. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 17 elétrons e 17 prótons, formando então um átomo neutro. Então, a alternativa que a gente poderia descartar seria a letra C e seria a letra D. Vamos lá. E aí ele fala o seguinte, qual é o número de massa? Ora, o número de massa, basta a gente somar, né, as quantidades, que é 20 mais 17. E isso aqui vai nos dar um valor de 37, né, de número de massa aí, porque a gente somou a quantidade de nêutrons e a quantidade de elétrons ou prótons, tá? Que são iguais. Então, a alternativa correta seria letra A, 17 e 37. Bom, questão aí da UERJ, vamos lá. Um sistema formado por partículas que apresentam a composição atômica 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. Ao sistema foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro, ou seja, se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição. Então, ele está querendo saber se esse sistema for quimicamente puro, como que vai ficar a configuração dele. Aí ele te deu as opções, 21 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons, 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons, 11 prótons, 11 elétrons e 11 nêutrons, 20 prótons, 20 elétrons e 22 nêutrons, ou 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. Bom, nesse caso, nós temos que levar em consideração novamente que a quantidade de prótons é igual à quantidade de número atômico. Ou seja, se a gente tem 10 prótons e 10 elétrons ali, naquele determinado átomo, para ele ser um átomo neutro ou puro, quimicamente puro, a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons, ela não pode mudar. Porque se mudar, vai mudar a composição, as características
né, do sistema ou do elemento que ele está querendo falar em relação. Então, vai mudar tudo. Então, existe uma coisa que é o quê? É a natureza do átomo. A natureza do átomo, para que ele seja um átomo puro, ele precisa ter uma coisa em comum, que é o quê? A quantidade de prótons ser a mesma quantidade do número atômico. Então, nesse caso aqui, ele te deu que um elemento X tem um número atômico igual a 10. Ou seja, a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é a mesma. Se a gente mudar essa quantidade, a gente vai deixar de ter um elemento quimicamente puro. Ou seja, vai ter características como massa, densidade, eletropositividade diferentes, eletronegatividade diferentes, ou seja, vai mudar todas as características daquela determinada partícula, ou daquele determinado átomo. E aí, nas alternativas que a gente tem, ele disse que, letra A, por exemplo, 21 prótons e 10 elétrons. Ora, a gente acabou de falar que se a gente tiver diferença aqui do número atômico, ele vai deixar de ser um composto puro. Então, todas as alternativas que não têm a mesma quantidade de prótons e elétrons é onde nós temos compostos com características diferentes. Então, na letra A, nós temos compostos com características diferentes, porque a gente tem 21 prótons e 10 elétrons, ou seja, desconfigurou totalmente. Na letra C, 11 prótons e 11 elétrons. Opa, mudou a quantidade, olha. Subiu uma quantidade de prótons e uma quantidade de elétrons. Então, a gente também elimina a letra C. Na letra D, 20 prótons e 20 elétrons também não é uma boa opção. Na letra E também. Então, o que nos restou foi o quê? A letra B, com a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, desse aqui, tornando um sistema quimicamente puro, porém com a quantidade de nêutrons diferentes. Ou seja, a quantidade de nêutrons ela pode mudar, né, em relação a um átomo puro. Ela pode sim mudar. O que não pode mudar é a quantidade de prótons. Então, a alternativa correta seria letra B. Questão 5. Em fogos de artifício, observam-se as colorações quando se adicionam sais de diferentes metais às misturas explosivas. As cores produzidas resultam em transições eletrônicas. Ao mudar de camada em torno do núcleo atômico, os elétrons emitem energia nos comprimentos de ondas que caracterizam as diversas cores. Esse fenômeno pode ser explicado pelo modelo atômico proposto por Bohr, Dalton, Thomson ou Rutherford. Bom, se a gente voltar um pouquinho à nossa aula, a gente vai perceber que existe, né, uma imagem, né, que eu coloquei, onde os elétrons eles mudam de uma camada para outra. Essa mudança de camada ela é através das transições eletrônicas que ocorrem. Então, na própria questão, ele já te dá a resposta. Olha, as cores produzidas resultam em transições eletrônicas, né? E ao mudar de camada, então quem fala isso? Quem realizou esses experimentos, né, para entender como que ocorrem as transições ali, né, dos elétrons? E foi esse cara aqui, ó, Bohr. O experimento que ele realizou, ele visava exatamente isso, a transição de um determinado elétron em camadas diferentes. Então, o elétron ele saía daqui, aqui a gente tem o núcleo atômico, e ele mudava, né, a sua trajetória através do quê?
de reações, né, químicas que aconteciam ali e da quantidade de energia que era liberada. Então, a energia liberada fazia com que o elétron ele se deslocava de uma camada para a outra. Então, a resposta aqui, né, desse fenômeno que era explicado foi explicado pelo modelo proposto por Niels Bohr. Questão do IFC. Essa questão aqui é muito legal de se fazer, que é uma questão de distribuição eletrônica. Então vamos lá. O metal de transição ferro, com o número atômico 26, pode formar duas espécies catiônicas, o íon ferroso, Fe2+, e o íon férrico, Fe3+. Apresenta as configurações eletrônicas corretas para as duas espécies catiônicas do elemento ferro, o item A, B, C, D ou E. Bom, então para a gente resolver essa questão, a gente precisa fazer o seguinte, que a gente sabe que o número atômico do ferro é igual a 26. Então, para a gente realizar a configuração eletrônica do ferro, a gente precisa fazer o seguinte, fazer até chegar à quantidade de elétrons, tá? Então, vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10. A gente faz olhando o diagrama de Linus Pauling. Se a gente somar a quantidade aqui de elétrons, nós vamos ter uma quantidade de 30 elétrons. E aí, o exercício ele nos fala que o número atômico do ferro é 26. Então, 30 para chegar a 26, a gente tem que diminuir quantos? 4. 30 menos 4 é igual a 26. E da onde que a gente vai diminuir esses menos 4? Da última camada, que é esse cara aqui, ó, 3D10. Então, ao invés de a gente deixar 3D10, a gente deixa 3D6, porque aí se a gente somar 6, né, no caso aqui, vamos somar daqui para lá, 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6, nós vamos ter uma quantidade total de 26 elétrons. Ok. Só que ele quer, no exercício, ele quer do íon ferroso, ou seja, do Fe2+, e do íon férrico, Fe3+. Então, vamos fazer aqui do íon ferroso. Íon ferroso, que é o Fe2+. Vamos fazer aqui um desenho para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem aqui o ferro e transformando-se em ferro 2+. O que aconteceu? 2 elétrons do ferro aqui, eles foram se deslocados para o ferro 2+, por isso que ele ficou positivo. Ou seja, o ferro puro, ele perdeu 2 elétrons. E da onde que ele perdeu 2 elétrons? Ora, se a gente já tirou 4 aqui, a gente não pode tirar mais aqui, dessa última camada. A gente tem que tirar de uma camada anterior. Qual que é a camada anterior? 4s2. Então, essa camada aqui, olha, que vai ser eliminada, porque ela é a única camada que tem 2 elétrons. Então, a gente pode fazer a configuração do íon ferroso da seguinte maneira. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6, né? Fazendo com que passe de 26 elétrons para 24. Então, aqui a gente tem a quantidade de 24 elétrons. E do íon férrico é a mesma coisa. Do íon ferro é a mesma coisa. Férrico é a mesma coisa. Ora, o ferro puro, ele perdeu 3 elétrons, nesse caso aqui, para formar
o ferro 3+. Então, já que ele perdeu 2 aqui, ele pode perder mais um, né? E da onde a gente tira? A gente utiliza essa mesma configuração eletrônica aqui e a gente pode tirar dessa camada aqui, olha, dessa última camada aqui, novamente. Bom, por que a gente fez que a gente não tira da camada anterior, né? Ou seja, da 3p6? Porque a gente já eliminou uma camada e uma subcamada. E aí, a configuração normal dele, né, do íon ferroso, ficou o quê? Na última camada, 3d6. Então, nesse caso, a gente pode tirar assim, mais um ainda dessa última camada. Nesse caso aqui, tá, gente? Se a gente fosse olhar no caso anterior, que era do íon ferroso, a gente não poderia tirar, né, uma do 3p6, por exemplo. Sempre a gente tem que ir eliminando das últimas camadas do átomo. Porque quanto mais distante, ele aquela partícula, ela é muito mais forte. Ou seja, ela tem uma força maior para se desprender do núcleo atômico. Então, nesse caso aqui, a gente faria a configuração eletrônica do íon ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5, fazendo com que passasse de 24 elétrons para 23 elétrons. Então, a alternativa correta nessa questão seria o quê? Letra A, 4s2, 3d6, né? Não seria uma alternativa correta. Letra B, 3p6, 3d6, ok. Na do ferro 3, 4s2 e 3d6, não. 3p6, 3d6, ok. 3p6, 3d5, ok também. Então, a alternativa correta seria a letra C. Nessa aqui também não e nessa aqui também não. 3d8 não existe, também não. Então, a alternativa correta seria a letra C. Aqui, né, eu coloquei uma imagem do ferro, né, e seus elétrons aqui. Se a gente contar a quantidade de elétrons, a gente vai ter uma quantidade de 26 elétrons, né, e cada camada compõe uma quantidade. Ou seja, na camada K, ela compõe 2 elétrons. Na camada L, né, no subnível, né, no caso, aqui, a gente está falando dos subníveis S, P, D e F. No subnível S, ele compõe 2 elétrons. No subnível P, 8. No subnível D, 14. No subnível F, 2 elétrons. Então, aqui é algo muito importante da gente entender. Aqui eu dei um outro exemplo, coloquei um outro exemplo também para vocês verificarem, né, como que é o funcionamento, né, do átomo de sódio. Ele está saindo do Na0 para o Na+, ou seja, ele ganhou um elétron aqui, tá? E eu acho que é isso. Depois, com os outros exercícios que a gente for realizando, vocês vão conseguir entender. Para a gente finalizar, da SpaceX. Quando um átomo ou um grupo de átomos perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado de íon. Sendo assim, o íon é formado quando o átomo ou grupo de átomos ganha ou perde elétrons. Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica da espécie química. Todavia, várias espécies químicas podem possuir a mesma distribuição eletrônica. Considere as espécies químicas listadas na tabela a seguir, né? Então, ele te deu algumas espécies ali, como o cátion, né, o cálcio, perdão, o estrôncio, o ferro, o cloro, aqui é o enxofre, no caso, e aqui que é o estrôncio, e aqui o cromo, né? E aí ele pergunta o seguinte: dada essa distribuição eletrônica, qual, né, desses elementos corresponde a essa distribuição eletrônica? Bom, nesse caso, a gente pode fazer o seguinte: ir fazendo de cada uma, ou bater o olho e tentar eliminar ali as que não
tem nenhuma possibilidade de ser a resposta correta. Por quê? Se a gente bater o olho em algumas, por exemplo, no cromo. Cromo, ele está aqui, ó, 24, o número dele, o número atômico. Então, né, se a gente fosse contar aqui, ó, 2, 2, 6, 2 e 6, daria um valor total de 18 elétrons, né, nessa configuração aqui. Então, vamos colocar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então, nessa configuração que ele nos deu, nós temos uma quantidade total de 18 elétrons. Bom, com essa configuração aqui, a gente consegue fazer o seguinte, dizer qual desses elementos possui essa quantidade de 18 elétrons. Ora, no primeiro ali, cálcio, a gente tem um número atômico de 20, porém ele tem uma carga mais 2, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então, se a gente fizer 20 menos 2, nós vamos chegar no valor de 18. Certinho? Então, o cálcio é um cara que entraria nessa distribuição eletrônica. O estrôncio. Ora, o estrôncio ele tem carga de 16, porém ele está perdendo 2 elétrons, ou seja, a gente está somando 2 elétrons nele. Então, ele ficaria com a carga, com o número atômico total de 18 elétrons. Então, nesse caso, o estrôncio também, o enxofre, no caso, ele também entraria aqui na quantidade exata de elétrons. Já o ferro ele tem número atômico 9, só que ele é o ferro menos 1, ou 1 menos. Então, se a gente fizer 9 mais 1, a gente vai ter o valor de 10 elétrons só. Então, o cloro não entraria. O ferro não entraria. O cloro, ele entraria. Por quê? Ele tem um número atômico de 17, porém, ele está com a carga menos 1. Se ele está com a carga menos 1, a gente soma aqui, ó, mais 1 da carga, e ficaria com 18 elétrons. Então, o cloro também entraria. O estrôncio entraria? Não, porque ele tem número atômico 38 e ele está com 2 elétrons a mais, ou seja, ele está perdendo 2 elétrons aqui. Então, ele ficaria com 36 elétrons aqui, totais, na sua quantidade máxima dentro do seu átomo. E o cromo também é a mesma coisa, 24 menos 3 aqui elétrons. Então, ele ficaria com 21 aqui elétrons totais. Então, os únicos que entrariam eram o cálcio, o enxofre e o cloro. Então, alternativa, né, as espécies 1, 2 e 4. Então, a alternativa correta seria a letra D aqui, ó. Belezinha, galera? Caso vocês não entenderam, né, alguma questão, algum conteúdo, por favor, mandem no grupo lá, né, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega. E espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. A gente falou sobre bastante coisa, muito conteúdo. E espero que vocês consigam realizar, né, as questões, o quiz semanal que eu vou disponibilizar para vocês. Né, visualizem também os mapas mentais que eu vou deixar também durante essa semana. E mais um bônus semanal aí que eu vou fazer algumas questões ainda para melhorar, né, o entendimento do conteúdo com vocês. Tá joia? Espero que vocês gostem e valeu, tchau, tchau.